Vivemos numa era em que encontrar alguém está à distância de um clique, à distância de um swipe. As aplicações de encontros fazem parte da nossa sociedade e muitos jovens e adultos, mulheres e homens, utilizam estas aplicações sob a promessa sedutora de maior conexão, mais possibilidades, mais oportunidades de encontrar a pessoa certa. Mas será que com estas apps nós estamos de facto mais conectados, mais ligados? Neste episódio de Pensar com o Coração, é sobre este assunto que iremos falar, sobre a relação das apps de encontros com o nosso bem-estar emocional, psicológico e relacional. Fique por aí. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Hoje em dia, encontrar alguém parece tão simples como deslizar o dedo no telemóvel. As aplicações de encontros são de facto uma forma muito escolhida e para algumas pessoas a única forma de conhecer alguém de novo. É muito utilizado desde os mais novos, portanto, desde os jovens até aos adultos mais velhos. E com aqui uma busca, não é, de procura, de oportunidade e de conexão. As aplicações como o Tinder, o Bumble, oferecem uma gratificação instantânea. Portanto, temos toda aquela dinâmica de criarmos aqui a nossa conta, criarmos o nosso perfil, até aqui tudo ok, mas depois irmos ao catálogo e vamos vendo, gostamos, fazemos um clique, pode-se dar um match, dando-se do match temos aqui a conversa and repeat. E este processo ativa de facto aqui o nosso sistema de recompensa, aquilo que é um reforço para nós continuarmos neste processo. Portanto, estamos a ativar aqui o nosso cérebro para permanecermos nesta dinâmica. Sumton, num estudo já em 2016, demonstra que os jovens adultos, na altura, buscavam as aplicações como forma de excitação e porque estava a ser socialmente mais utilizado, e não tanto por busca de amor e de intimidade. E outros estudos também vêm demonstrar isto, que existe aqui uma fatia de pessoas, uma boa fatia de pessoas que não busca as aplicações de encontros como uma forma de conexão, mas sim como uma forma de excitação, de prazer quase imediato. Já Lambton e os seus investigadores demonstraram aqui como este padrão aqui de clique, não é? De match, acaba por ativar então este sistema de recompensa e criar aqui um padrão de uso e que em alguns casos se torna até um pouquinho aditivo. Mas há um lado invisível, a pressão para parecer interessante, o medo constante da rejeição e o peso do silêncio. Um estudo, Love at First Swipe, de 2020, mostrou como pessoas com uma autoestima mais frágil e pessoas narcisistas tendem a manipular a sua própria apresentação para agradar e procurar uma aceitação a todo custo. Estas micro-rejeições constantes, estes matches que não respondem, conversas que morrem, pessoas que desaparecem, criam aqui microtraumas na pessoa e que se vão repetindo, portanto, afetando o sistema emocional. E como indicou ainda um estudo mais recente de Brazo de 2024, quem usa estas aplicações com maior frequência e por necessidade de validação apresenta níveis de ansiedade, depressão e solidão. Num universo onde somos reduzidos a uma imagem, a uma descrição, a um contacto que se torna despersonalizado, esta lógica faz-nos criar aqui uma comparação social, uma dependência emocional também. Dois ingredientes que podem afetar aqui a nossa autoestima e que foram assim demonstrados por uma investigação de Strubel e Petri
de 2017. Portanto, este foco, não é, naquilo que é a aparência, torna realmente estes contactos mais emocionalmente distantes. E de facto é algo que vou observando nos acompanhamentos, as descrições de quem acompanha e que usa as aplicações e alguns feedbacks que recebem sobre os seus próprios perfis, sobre a sua própria imagem, sobre a sua própria descrição e também sobre a forma como as pessoas vão olhar para outros perfis. E, portanto, são aqui alguns dos desafios e que podem, de facto, afetar a autoestima. Existe também uma relação com o sofrimento psicológico. Vimos há pouco aqui a ansiedade, a depressão e a solidão. Um outro estudo, publicado pela BMC Psychology, em 2020, demonstrou que quanto maior a frequência no uso de aplicações, maior a sintomatologia de sofrimento psicológico. Mesmo que alguns relatem um aumento temporário da autoestima, os efeitos prolongados são mais negativos. Ou seja, voltando aqui ao sistema de reward, de recompensa e de gratificação. Portanto, quando nós utilizamos esta aplicação e podemos ver ali um match, temos ali uma resposta, não é, que o nosso corpo recebe muito bem e que pode momentaneamente fortalecer-nos aqui a nossa percepção de nós próprios. Mas com aqui a continuidade, a frequência desta utilização, não é suficiente para nós fortalecermos de facto a nossa autoestima e, pelo contrário, tem aqui um efeito nocivo na mesma. E nos últimos episódios temos-nos dedicado a falar sobre vinculação e sobre relações, e existe também uma relação entre o nosso estilo de vinculação e a forma como nós utilizamos as aplicações. O Lanton, novamente, que falei há pouco, 2021, e o mesmo estudo de Brazo, de 2024, demonstraram que pessoas com uma vinculação ansiosa tendem a ser hiperdisponíveis, tendem a ser mais sensíveis ao silêncio e a investir rapidamente, o que não é compatível com este estilo de vínculo, portanto, que busca muita conexão, não é? Que busca muito esta validação e que busca muito esta segurança. Portanto, esta hiperdisponibilidade acaba por ser coerente, não é? De que outra forma que eu posso conseguir essa conexão. Por oposição, uma pessoa com um estilo de vinculação evitante utilizam as apps mais como uma distração, mantendo os outros à distância, enquanto que os mais ansiosos buscam esta conexão, os mais evitantes buscam a distração. Apesar de intimamente, lá no fundo, no seu íntimo, existir um desejo de conexão, mas é perigoso, muito menos numa app, não é? Em que eu sei lá quem é a pessoa que está do lado de lá. Então vou-me entreter aqui um pouco. É todo um mecanismo de defesa. Neste processo, aquilo que nós vemos é a repetição de padrões, mesmo na utilização das apps. Portanto, nós não vamos fazer diferente, a não ser que ganhemos consciência e passemos a fazer diferente. Mas daquilo que observo e daquilo que os estudos também demonstram, é realmente um grande desafio. Claro que existem pessoas que felizmente conseguem criar aqui boas conexões, às vezes podem não ser conexões amorosas, mas surgem relações de amizade fruto destas aplicações de encontros. O que é positivo, portanto não é tudo negativo, mas de facto é um desafio muito grande no dia a dia, em que até algumas pessoas encontram o uso das aplicações como a única forma de conhecer alguém. Não é? E vemos depois iniciativas, não é? Como o ano passado, aquela situação relacionada com o Mercadona, com o ananás, ou outras, as meias azuis, que são formas das pessoas conseguirem criar aqui conexões fora do digital, porque também surge essa necessidade. E depois existem outros programas também de presencial que também ajudam a que as pessoas possam ter aqui outras oportunidades. O que eu costumo sugerir é uma diversificação na nossa participação de contextos, portanto, poder estar a atuar aqui em diferentes contextos sociais
que não tem que ter como propósito logo imediato o conhecer alguém para ter um relacionamento, mas que serve também para combater a solidão, que muitas vezes se associa a estes processos e que permite que as pessoas possam então alargar aqui a sua rede de contactos e aumentar aqui as chances de no presencial poder também conhecer alguém, sem ter que excluir aqui as aplicações, portanto a possibilidade de ter aqui os dois mundos. E nós nunca estivemos tão conectados como estamos hoje e ao mesmo tempo sentimos-nos tão sozinhos, portanto a solidão é de facto um problema que emerge e que devemos estar atentos. E de facto, um estudo de Jiménez e Muro demonstraram que quer homens, quer mulheres de meia idade vivem o uso das aplicações de formas distintas, mas existe um aspecto em comum entre eles, que é a insatisfação relacional e emocional. Quando, sobretudo, o uso não é intencional ou não é consciente. Portanto, esta aceleração do vínculo, estes contactos rápidos podem parecer promissores, mas são pouco sustentáveis e, portanto, trazem aqui alguma fragilidade. Portanto, a velocidade de conexão nem sempre acompanha a profundidade dessa mesma relação e benefício emocional. Verificou-se também aqui uma diferença na utilização das aplicações de acordo com as suas motivações. E, portanto, a utilização do Tinder, algo que também vem sendo relatado pelas pessoas em acompanhamento, é que quem utiliza mais o Tinder está à procura mais da excitação, de algo mais de imediato, portanto, algo mais casual. E pessoas que utilizam aplicações como o Bumble e o Hinge acabam por procurar mais conexão, mais comunicação. De facto, estas plataformas acabam por ampliarem, de facto, as nossas características individuais. E existem estudos que demonstram isso também. Ao mesmo tempo, também torna este espaço um bocadinho mais autocentrado e menos empático também, o que faz com que se potencie aqui alguns dos desafios que surgem aqui na utilização das aplicações. E de facto surgem aqui muitas frustrações neste processo em que as pessoas começam a criar uma conversa e começam a tentar perceber se o outro preenche a sua checklist, não é? Já vimos aqui que as motivações são diferentes, são várias para a utilização das aplicações, embora muito transversais a todos nós, mas existe, sobretudo quando se vai buscar uma relação profunda e duradoura, existe de facto uma busca de uma checklist, de preencher um conjunto de critérios, que depois traz frustrações, não é? Será que não existe ninguém que faça realmente um bom match comigo? Será que eu vou estar aqui em loop nesta dinâmica de procura de pessoas com quem eu possa ter uma vida feliz? E portanto, existe aqui um desafio que é real e que afeta psicologicamente várias pessoas. Temos aqui situações de rejeição, de a pessoa não se sentir relevante o suficiente, ou então a tal manipulação, não é? De alguém querer criar aqui uma conexão comigo, mas tem uma intenção apenas mais casual. E se as duas partes quiserem algo casual, está tudo certo. Agora, quando alguém vai à busca de uma conexão e não tem essa conexão de volta, vai estar aqui num loop de frustração constante. Mas isto depois torna-se aditivo, que é o que faz com que as pessoas, apesar de já terem tido algumas frustrações com a utilização das apps, continuem a recorrer a elas. Às vezes por pensarem mesmo que é o único caminho que têm para poder encontrar pessoas. É de facto um universo desafiador, pode ser um universo apelativo e muitas pessoas acabam por começar porque um amigo sugeriu, olha, experimenta e tudo mais. Às vezes a utilização das apps é um motivo de ruptura nas relações, em que de facto o outro companheiro ainda se manter nas aplicações quando se está aqui a desenvolver uma relação, é a mesma coisa que se fora do digital
as pessoas estão a conhecer-se e a querer aqui uma relação de exclusividade, mas uma das pessoas continua a conhecer pessoas novas e a perceber quem é que pode também despertar o seu interesse. Portanto, também vemos esse paralelismo nas aplicações de encontros, mas aqui com outros desafios, porque não temos acesso à pessoa, temos acesso apenas a um perfil. E vamos encontrando aqui formas diferentes de ultrapassar isso. As pessoas muitas vezes saem das aplicações para poderem conversar noutras plataformas, para conhecerem um pouquinho o perfil, e às vezes aqueles perfis idealizados nas aplicações acabam por não ser tão verdadeiros, tão reais, quando as pessoas vão olhar para o Instagram daquela pessoa, por exemplo, e portanto surgem depois aqui estas desilusões, porque se criam expectativas. Então, face a estes dados, não é? Face a estes desafios, temos aqui pessoas que têm motivações diferentes, umas buscam algo mais imediato, outras buscam mais algo mais profundo. Temos também aqui pessoas que traçam um perfil que não corresponde tanto à pessoa que são, corresponde mais à pessoa que gostariam de ser. Então, o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para gerirmos esta questão? O primeiro aspecto é nós pararmos e refletirmos. Qual é a nossa intenção emocional ao utilizar estas apps? Não é? Que tenhamos uma utilização consciente, ok? Tendo aqui presente a intenção, a motivação. Permita-se também observar como é que se sente quando está fora da aplicação. O que é que emerge? Sentimento de solidão, sentimento de vazio, sentimento de paz. Então faça algumas pausas conscientes para poder percebendo aquilo que surge. Então talvez seja importante aplicar outros caminhos, procurar não ficar tão sozinho e explorar outros contextos, ou então procurar também trabalhar-se a si próprio. O autoconhecimento e o fortalecimento da sua autoestima não deve estar ligado à sua utilização das aplicações. Deve ser trabalhado diariamente. E comece por aí. Se sente que tem aqui uma certa desejabilidade, ou seja, de querer agradar o outro, reveja as suas inseguranças. Não é? Nós deveríamos ter aqui o direito a sermos quem nós somos e a sermos acolhidos por quem nós somos. E não sentimos que exista espaço para sermos aceites como nós merecemos e como nós somos. Mas existe de facto, e pensamos que essa dificuldade é exclusivamente externa, mas existe de facto um desafio que ele é interno. Nós não nos aceitamos a nós próprios. E portanto, aceitarmos a nós próprios não significa que eu vou viver sem empatia, não é? Só estou focada em mim, de uma forma egocêntrica, eu não quero saber dos outros. Não é nesse sentido, eu vou cuidando do meu jardim e vou-me sentindo satisfeito com o meu jardim. E isso vai me posicionar de uma forma mais segura, mais straightforward, mais direta, na forma como eu me relaciono, seja nas apps, seja fora delas. Portanto, este trabalho individual pode ser aqui um bom caminho para uma relação mais saudável com os outros. E portanto, depois, um outro aspecto é a pessoa, tendo trabalhado esta autoestima, trabalhar aqui numa autovalorização. Termos calma e não termos receio de, com uma palavra, com uma ação, afugentar o outro. E se isso acontecer, é porque de facto a outra pessoa não está disponível para nós e mais à frente nós iríamos ter problemas. Sim, eu sei que depois daí vem mais uma desilusão, porque eu crio expectativas, mas se eu tenho uma autoestima mais fortalecida, se eu tenho um melhor conceito sobre mim próprio, eu vou conseguir perceber que aquela dinâmica não seria boa para mim e, portanto, vou seguir em frente. Às vezes não é só uma questão da dinâmica não ser boa para mim, também é uma questão de comunicação. Portanto, trabalhar aqui a comunicação, clarificar a comunicação, sermos empáticos e acolhedores também é um aspecto importante. E termos calma, porque às vezes nós queremos rapidamente perceber se aquela pessoa preenche aqui o nosso perfil, a nossa checklist, melhor dizendo, e acabamos por acelerar coisas, acabamos por perguntar aos outros algo que só perguntaríamos mais à frente se fosse face to face, se fosse numa relação cara a cara. Portanto, vamos ter calma, vamos criar espaço para conhecer o outro. Isto
quando se busca uma conexão. Quando se busca algo mais casual, aqui a transparência também é importante. E certamente vamos encontrar alguém que está na mesma onda que nós e mais simples. E, portanto, vamos transmitir aquilo que nós queremos e não dar uma ilusão de que nós queremos uma conexão, quando na realidade nós não estamos interessados numa conexão. E, portanto, esta verdade também na utilização das aplicações parece-me aqui um ponto importante. Espero que tenha trazido aqui pontos para reflexão que sejam significativos para si. Esteja à vontade para colocar aqui as suas questões, as suas partilhas, os seus comentários aqui neste vídeo e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.